Pessoal, então dando continuidade, né, ao estudo do verbo, na aula passada nós falamos sobre o modo indicativo, né, que é o primeiro modo verbal. O indicativo, ele é um modo que vai falar sobre certeza, né, uma coisa que realmente está acontecendo, ou que aconteceu, ou que irá acontecer, né, no presente, pretérito e futuro. Nós falamos um pouquinho de cada tempo verbal. E hoje nós falaremos sobre o modo subjuntivo, que é o contrário do indicativo, né? Se no indicativo nós temos certeza da coisa que irá acontecer, né? Da ação que aconteceu, que está acontecendo ou que acontecerá, no subjuntivo não temos. Subjuntivo é uma possibilidade, é um desejo, é uma coisa que nós queremos, mas que não é total certeza de que está acontecendo, de que aconteceu ou de que acontecerá. E no subjuntivo nós temos os mesmos tempos verbais, só que com essa ideia de possibilidade, de sonho, de desejo, tá? Então, quais são os tempos do subjuntivo? O presente, né? Que é um fato que está acontecendo no momento, mas que é incerto, tá? Talvez eu viaje no feriado. Suponho que ele esteja em Roma. Sempre vão ter palavras na frase, né, que indicam que é uma possibilidade. Por exemplo, quando se fala, suponho que ele esteja em Roma. Esteja é o verbo estar no presente do subjuntivo. Só que você supõe que isso está acontecendo, né, que ele está em Roma, mas não é uma certeza. Então, é para isso que se usa o subjuntivo. E aí nós temos os pretéritos, né? O pretérito imperfeito, ele é uma coisa que aconteceu no passado e que foi interrompido, tá? Ou é uma ação que é contínua no passado, né? Ela continuou acontecendo. Mas lembra que está no modo subjuntivo. Então, é uma possibilidade de que isso esteja acontecendo no passado ou que de fato aconteceu. Então, aqui o que está no subjuntivo é o verbo que está em itálico, né? Estudasse. A falta de dinheiro não permitia que ele estudasse. Então, estudasse é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? E sempre vai ter esse que ele estudasse, que ele amasse, que ele sorrisse. E aí a gente vê pelo contexto da frase que é subjuntivo, porque fala, falta de dinheiro não permitia que ele estudasse. É uma possibilidade do passado, tá? Se estudasse, passaria no vestibular. Se estudasse, né, no passado, uma coisa que aconteceria no passado, ele passaria, mas é um se, né? Se estudasse, é uma possibilidade. E aí nós temos o futuro do subjuntivo, né, que indica uma possibilidade do futuro, uma coisa que poderia acontecer no futuro, ou que pode acontecer, mas que não é certeza que irá acontecer. Por exemplo, quando comprovar sua inscrição, será escrito. Se eu fizer análise, vou melhorar. Então, são fatos que acontecem no futuro, né? Porém, tem essa ideia de possibilidade. Quando se usa o quando, né? Quando você comprovar, é uma possibilidade. Só vai acontecer realmente depois que sua inscrição for comprovada. Ou se eu fizer análise, vou melhorar. Então, tem sempre o se, quando, que são essas palavrinhas que indicam possibilidade, que indicam desejo, que indicam uma incerteza, ok? No subjuntivo não tem três tempos verbais que existem no indicativo, que são o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, são só esses tempos que eu falei para vocês que existem no subjuntivo. E por último, nós temos o imperativo, né? Então, os modos verbais são indicativo, subjuntivo e o imperativo. O imperativo ele é mais fácil, porque ele tem só o afirmativo e o negativo, né? E o imperativo vai dar ordem, vai ser um pedido, uma súplica, um conselho. Então, os verbos sempre compre, ame, beba, sorria, né? Se eu falo sorria mais, sorri mais, isso é um imperativo, tá? É um conselho. Ou então, não pise na grama, né? Esse não pise é um imperativo negativo. Então, para fazer um imperativo negativo, é só colocar o não na frente do verbo, e o afirmativo é só falar o verbo, né? Os verbos imperativos sempre são esses verbos que a gente vê, que a gente costuma ver em propagandas, né? Faça isso, compre aquilo, use isso e tudo mais, tá? Então, esses são os verbos do imperativo. E o exemplo que eu coloquei aqui é espalhe cultura. Então, espalhe é o verbo do imperativo. Doe livros, doe. Não fume, então aí já é um imperativo negativo. Não conversem, também imperativo negativo, ok?
Por último, nós temos o que chamamos de formas nominais, né, que são 3 formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, o infinitivo são os verbos que terminam em ar, er, ir, que nós falamos que são os verbos originais, né, não conjugados. Então, e lembra que para transformar o radical, né, para achar o radical do verbo, ele precisa estar no infinitivo, que é o verbo ler, viver, navegar, sabe? Os verbos terminados em ar, er, ir, que eles são não conjugados, tá? Então, tira o ar, o er e o ir do final e o que sobra é o radical do verbo, tá? Então, infinitivo é o nome do verbo e tem valor e função de substantivo, ok? Então, além do infinitivo, nós temos o gerúndio. O gerúndio serve para falar sobre uma coisa que ainda está acontecendo, né? Que está em andamento. Quando se fala assim, por exemplo, estou ouvindo música, estou estudando, estou escutando a aula. Então, esses verbos terminam em ando, endo, indo, né? Amando, comendo, sorrindo, são verbos no gerúndio. Só que tem que tomar um pouco de cuidado ao usar o gerúndio, porque existe uma coisa chamada gerundismo, que é uma coisa negativa na língua portuguesa, tá? O gerundismo é quando se usa o gerúndio em excesso, né? Tudo que se usa em excesso é uma coisa negativa. Usar o gerúndio não é errado, porém, quando se usa em excesso, gera essa coisa chamada gerundismo na língua portuguesa. Todo mundo brinca muito que o pessoal do telemarketing costuma usar muito gerúndio. Inclusive, na fala, assim, quando se vai fazer uma apresentação de um trabalho, ou uma apresentação de um TCC, ou dar uma palestra, alguma coisa nesse sentido, é muito ruim ficar usando o gerúndio em excesso. Atrapalha a escuta, a pessoa acaba se distraindo um pouco. Então, essas frases que eu coloquei é a forma certa de usar o gerúndio. Estou ouvindo o CD que você me deu, está estudando para melhorar seu desempenho. E qual que é a forma errada de usar o gerúndio, né? O que é o gerundismo? Quando fala assim, vou estar jogando, vou estar fazendo. Se usa 3 verbos para falar uma coisa que poderia ser falada em um verbo ou 2 verbos só. Então, vou estar fazendo, 3 verbos. Ao invés de farei, né? Que é a mesma coisa. Farei, vou estar fazendo. Então, tomem cuidado na hora de usar o gerúndio, tanto em texto quanto na fala mesmo do dia a dia ou em alguma situação um pouco mais formal, principalmente. Então, além do infinitivo do gerúndio, a última forma nominal é o particípio. O particípio ele vai indicar 2 coisas: uma ação que chegou ao fim e também pode desempenhar a função de adjetivo. Então, um exemplo de frase com uma ação que chegou ao fim: ele tinha avisado o fato. Então, avisado, acabou, terminou, a ação chegou ao fim, ele já avisou. Então, os particípios, eles terminam em ado ou ido, né? Avisado, comido, sorrido. Então, os verbos que terminam em ar, no particípio ficado, né? Avisado. E os verbos que terminam em ir, fica como ido. Bebido, sorrido. Então, além de ter a função de uma ação que chegou ao fim, tem também a função, às vezes, de adjetivo. Por exemplo, a frase de baixo. O deputado tinha sido eleito. Eleito também é um particípio, só que esse é um particípio que a gente chama de particípio irregular, que depois eu vou explicar para vocês na próxima aula. O particípio ele tem essas particularidades. Por exemplo, o verbo chegar, né, que muita gente fala, ele tinha chego e não tinha chegado. E o certo, na verdade, é tinha chegado e não tinha chego. Então, o particípio ele tem muitas particularidades que depois eu quero falar com mais calma com vocês. Vou fazer uma aula só sobre essas particularidades do particípio, tá? Então, só para finalizar essa frase, o deputado tinha sido eleito. O eleito é o particípio do verbo eleger. E aí, nessa frase, ele funciona como um adjetivo, né? O adjetivo de ter sido eleito. Então, deputado eleito, esse eleito dá a ideia de adjetivo. Então, na próxima aula, nós falaremos especificamente do particípio, né, das suas formas regulares e irregulares, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me falar nos comentários.